Olá a todos, vamos aqui para a sétima parte desse vídeo sobre Pygame. Bem, para começar, vamos fazer o seguinte, nesse momento, quando eu estou clicando na imagem, acontece uma coisa curiosa. Vamos lá, vou rodar aqui, mas antes disso, vou fazer o seguinte, vou diminuir a velocidade para 0, ou seja, ele vai não sair do local, ele é criado, o objeto é criado e não vai sair do lugar, porque eu quero mostrar exatamente onde que eu vou clicar nele. Vou também aproveitar e limpar o código aqui, tem umas coisas meio antigas, né? Posso dar essa limpadinha básica aqui. Bem, vamos rodar ele só para ver como é que tá então? Ó, as canecas são criadas, até aí tudo bonitinho. O que acontece é o seguinte, se eu clicar aqui, não pega, mas se eu clicar aqui, por exemplo, nesse cantinho aqui, ó, já pega, entendeu? O que eu queria agora trabalhar, na verdade, é uma forma mais precisa, de quando eu estiver pegando essas áreas que não tenha o objeto de fato, funcione. Por quê? Porque agora ele está pegando o retângulo aqui em volta de tudo, né? Esse bound box aqui, né? Esse bound square, na verdade, em volta aqui do objeto. Então, qualquer lugar que eu clique do objeto, a colisão, né, a intersecção aqui do ponto com o retângulo é detectado e aí lança a rotina lá para remover ele, né, para matar ele. Porém, eu queria realmente que fosse só quando pegasse nessa área da imagem, né? Então, aqui, por exemplo, eu queria que não sumisse. Tá. Para fazer isso, a gente pode usar um recurso do Pygame que ele gera uma máscara ao redor, na verdade, nas imagens, onde os pixels têm alguma imagem de fato, e quando são transparentes, ele sabe que não tem imagem, então ele me retorna. Na verdade, é um truque que a gente vai usar, que a gente sabe onde que está clicando na tela, e sabe que o objeto tem pixels com imagem e pixels com transparência, aqui no caso total. Então eu posso aproveitar essa informação da transparência, onde tem transparência ou não, e definir onde eu posso clicar ou não, tá? Isso é uma máscara que a gente vai aplicar em volta do objeto, tá? Sobre o objeto, é uma máscara que a gente vai pegar da transparência. Não tem muito segredo, e essa máscara vai permitir facilmente detectar o que é imagem de objeto e o que não é. Tá, para fazer isso, eu preciso, de fato, ter essa imagem já calculada, processada, ou o que seja. Como é que eu posso fazer isso? Eu vou criar aqui, além do rect, um outro objeto, que eu vou chamar de mask, tá? Vai ser um self mesmo, né? Vai ser do próprio objeto. E aí eu vou pegar o recurso do Pygame, né? Pygame.mask. E aqui, eu vou pegar da superfície, né? From surface, e aí eu vou pegar a minha imagem, né, que está lá aqui em cima, né, self.image, ok? Então da imagem eu vou ver o que é transparente e o que não é. Essa from surface consegue fazer isso, né, e vai me gerar essa máscara, né. Depois eu posso colocar aqui um threshold definindo que até que ponto transparente ou não, mas aqui como a imagem está ou 100% transparente ou 100% opaca, né, os pixels dela, então a máscara funciona bem, tá? Então essa máscara vai permitir isso. Tá, mas só isso não adianta. Vamos lá na rotina, que eu calculo onde eu clico nas coisas, que é aqui, ó, tá? Eu clico, e aí conforme eu clico, eu vejo aqui das sprites, se eu clico no ponto de colisão. A ideia agora vai ser o seguinte, eu vou fazer aqui, nesse momento, um outro if. Então, eu vou ver, primeiro, eu tenho que estar dentro desse retângulo da colisão, né? Então eu vou ver aqui o rect e vou ver. Se eu estiver fora, nem vou ver dentro a máscara, né? Ou seja, eu vou ver primeiro se eu peguei o objeto pelo aquele retângulo em volta dele. Se eu peguei, agora eu vou mais refinado e vou ver, pegou dentro de um pixel que está com imagem ou um pixel transparente, né? Um pixel da máscara. Então eu vou fazer aqui um novo if. Eu vou fazer um if sprite.mask, né? Agora vou usar e vou usar uma rotina chamada getAt, né?
Essa getAt, ela funciona parecido com o cloud point, né? Tem a imagem e eu vou dizer em que pixel tá. Então lá em cima o 00 e depois vai avançando conforme o tamanho da imagem. Então eu consigo ver pixel a pixel, né? Aí eu vou ter que dizer aqui, então eu vou ter que passar essa informação. Só que não dá para usar o post-círculo, né? O post-círculo ele é a informação da imagem inteira. Eu quero só dentro da sprite mesmo. Então eu vou chamar aqui de ponto na máscara. Tá, vou ter que calcular isso, tá? Para calcular isso, eu posso calcular em alguns pontos. Se eu quiser, para economizar um pouco de desempenho aqui, para não ficar calculando sempre, eu posso calcular aqui dentro, né? Vamos calcular aqui? Então vamos lá. Ponto, máscara, perfeito, é igual. O que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter dois pontos. Eu vou fazer primeiro calcular o primeiro ponto aqui. Vai ser o quê? Int. Opa, na verdade a gente pode calcular isso sem o int no primeiro momento, mas eu já sei que vai dar problema. Mas vai ser o quê? Posto círculo na posição x, né, no 0, menos o sprite.rect.x. Se eu fizer essa conta aqui, né, o que ela vai me dar? Ele está pegando a posição do círculo menos a posição x da sprite, né? Então ele vai remover todo o ponto. Então vamos pensar. Eu estou clicando aqui num ponto, a sprite tá. Ele vai me remover o ponto daqui até aqui, então eu vou ter só o pedacinho sobrando da sprite, tá? Vamos imaginar isso? Né? Eu tenho toda a imagem, eu tenho um ponto até a sprite, eu só quero essa diferençazinha aqui dentro do sprite. Então eu vou pegar o posto do círculo menos o posto do x, eu vou ter justamente a diferença, tá? Já vou adiantar que às vezes dá uns problemas disso aqui, ele tentar fazer uma conta como se fosse ponto flutuante. Então, já vou fazer aqui converter para inteiro, tá? Porque é o que essa máscara aqui, esse get pointer tem que ser um inteiro. Bem, da mesma forma que eu fiz aqui para o x, eu tenho que fazer para o y. Só que eu vou aproveitar e fazer tudo num tapa só, como se diz. Eu já vou fazer aqui para o y também. E vou colocar isso aqui dentro de uma lista, porque é o que ele quer. Então o que eu fiz aqui? Criei aqui esse ponto máscara, que é uma lista aqui com dois elementos, que é essa diferença. Então eu só vou pegar o x e o y dentro da minha sprite. E aí eu passo para ela. Se isso aqui for verdade, aí eu posso matar a sprite. Vamos ver se isso aqui está funcionando. Aparentemente está olhando aqui, parece que está tudo certo. Vamos tentar. Opa, errei alguma coisa aqui. Opa, faltou 2 pontos. Vamos lá. Vamos lá, agora sim. Tá criando lá o objeto. Então, aqui não faz nada. Quando a gente clica aqui, ele estava matando, né? Opa, agora não está mais, ó. Posso clicar inclusive aqui, ó, que aí não tem problema. Mas se eu clicar no objeto em alguma parte visível, aí ele já destrói o objeto, como esperado, né? Então, ou seja, eu consigo agora usar essa máscara para fazer o meu acerto aqui realmente só funcionar se clicar aqui na abinha também funciona, mas, né? Só se clicar de fato numa região de imagem da minha sprite, tá? Então, é para isso que serve o getAt da máscara, tá? Só exatamente, ele pega aqui está no 00, então vai ser de fato o círculo, tanto do 0 quanto 1 está no 00, então é fácil, ele vai subtrair de 0, mas eu pego exatamente essa diferença só na imagem. Perfeito. Bem, vou aproveitar que eu estou com o sistema carregado aqui e vou mostrar um negócio. Nesse momento, se eu clicar e segurar, tá vendo? O meu marcador lá está amarelo direto. Eu posso ir passando aqui, não preciso soltar o botão. Eu queria fazer alguma coisa mais como os joguinhos mesmo, que você aperta, você não pode ficar apertando direto, né? Isso aqui não é um laser, vamos lá. Eu quero que fosse um tiro mesmo, né? Ou seja, eu atiro, aí eu tenho um tempo de, como se fosse recarregar, e depois atirar de novo, né? Não ficar direto, que nem tá aqui, tá? Vamos fazer isso então? Ó, vou então fechar aqui. Primeira coisa que eu vou fazer, na verdade, eu vou voltar lá
para começar a gerar de novo os objetos já com uma velocidadezinha, né? Isso aqui eu acho que eu não vou precisar mais, vou tirar aqui. E como é que vai ser o truque? O truque vai ser o seguinte, eu vou criar tipo um temporizador também. Eu dou um tiro, aí eu vejo se a diferença do último tiro para o tiro que eu estou tentando dar de novo é maior que um certo limite, aí eu posso, senão eu não consigo, tá? Então, vamos lá aqui na rotina do clique, eu tenho o clique aqui, e aí o que eu vou querer fazer? Eu vou usar um recurso do Pygame novamente, ó. Eu tenho aqui, eu vou criar já a primeira variável, vou chamar de agora. Quero o tempo nesse exato instante, tá? E aí eu vou dizer, como é que eu pego esse tempo nesse exato instante? Pygame.time, né? Já vimos isso. Get ticks, tá? E eu vou pegar aqui a quantidade de ciclos em milissegundos, né? Esses tickzinhos vão ser milissegundos aqui para mim, tá? E isso é contínuo, assim, ele vai criando conforme o jogo vai avançando, os números vão sempre crescendo. Então o que eu posso fazer? Eu posso fazer o seguinte, eu falo assim, se eu cliquei, e agora eu vou usar aqui, vamos fazer aqui fora primeiro, depois eu junto, vai. If, agora, né, o tempo que eu tenho agora, menos o último, que eu vou calcular ainda, não calculei, for maior que um certo tempo, vamos supor maior que 500 milissegundos, meio segundo, eu posso fazer isso aqui, tá? Se não, senão isso aqui vai dar false e não vai fazer nada. Bem, como é que eu posso fazer agora para calcular esse último? A mesma coisa, né? Vou pegar aqui, né? E posso calcular. Ou se não, melhor ainda, eu acabei de calcular agora, vamos fazer o seguinte, é diferente. Vamos fazer meu último ser igual a agora. Ou seja, se eu entrei nesse recurso aqui, eu vou atualizar o último, então eu consigo fazer essa diferença. Só tem um pequeno probleminha, eu preciso de um último inicial, né? Porque se eu fazer essa conta sem ter criado esse último que é criado aqui, isso vai dar um erro, ele vai falar, puta, eu não sei o que é último, então, erro de execução, né? Então eu vou ter que criar um último aqui em algum momento. Último igual a zero. Pronto, não tem problema. Último igual a zero. Aí o primeiro ele vai fazer, não tem problema, vai fazer imediatamente e depois ele vai atualizando. Vamos usar agora então, vamos botar isso aqui para não ficar com esse monte de linha. Vamos fazer um end aqui, ó. Se clicou né, de fato aconteceu isso aqui, beleza, manda acontecer. Assim vai funcionar direitinho. Se você quiser botar aqui entre parênteses para ficar mais claro, também não tem problema. Pronto, e a rotina é mais ou menos isso. Então eu pego o tempo, eu vejo se o tempo menos o último, né, for maior que 500, vai lá, faz, e aí eu atualizo o último. Aí quando eu voltar, se eu tentar fazer imediatamente, ele vai fazer o agora menos o último, a diferença vai ser muito pequenininha, não vai ser maior que 500, e ele vai dar falso, então ele vai pular todo esse if aqui, vai fazer, vai para esse else aqui, né, vai desenhar o círculozinho, né, que é quase um ponto agora, de azul. Então, agora tá pegando esse getTicks me dá, né, como se fosse um contador aí, infinito aí, que vai somando os milissegundos, tá? Tudo bem? Então aqui, agora menos o último, maior 500, atualiza o último, quando voltar, agora menos esse último tem que ser maior que 500, ou seja, não dá para fazer imediatamente, tem que passar meio segundo nesse exemplo. Vamos lá testar para ver se funcionou? Então vamos ver. Tá, opa, errei alguma coisa de novo. O que eu errei? Na verdade aqui, ó. Isso aqui devia estar aqui. Vamos lá. Pronto. Agora o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui, tá vendo? Não sei se dá pra ver. Conforme o negócio, ele pisca de tempo em tempo. Tanto que eu tô segurando aqui o botão e não tá destruindo os... Agora tá, mas é por causa disso, tá vendo? Se eu pegar e tentar acertar exatamente, eu consigo. Mas eu tenho que esperar... Se eu tentar segurar o botão e ficar arrastando, eu não acerto. Eventualmente eu acerto porque é o tempo de dar um outro tiro. Então já consigo fazer aqui alguns recursozinhos interessantes. Bem, tá. O que mais que nós temos aqui? Vamos fazer uma última coisa? Vamos tentar mostrar agora um placar
de quantos pontos tem nesse jogo aqui. No caso, eu vou contar quantas canecas a gente consegue destruir. Então, vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui uma variável placar. Vou criar aqui antes do loop, né? Vou criar ela como 0. Então, da mesma forma, tem o último aqui. Eu vou criar aqui uma placar igual a 0. Na verdade, isso, vamos lá. Placar igual a 0. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos colocar aqui, toda vez que eu destruo 1, placar mais igual 1, tá? Eu vou adicionar mais um. Se eu fizer aqui, já deve estar funcionando. Se eu colocar aqui, ó, no final vou colocar aqui só para a gente ver o que está acontecendo, um print desse placar. Só para a gente ver o que está acontecendo, temporariamente, né? Então, eu estou aqui, tá 0, conforme eu destruo, fica 1, 2, ele está dentro do loop, né? Então, ele vai imprimindo um monte. Então, está funcionando. Vamos tirar isso aqui, não interessa para a gente ficar imprimindo no console. Na verdade, o que eu quero imprimir é na tela mesmo. E para fazer isso, a gente vai usar um recurso de texto do Pygame para digitar. Antes de começar, a gente vai criar uma fonte, né? Definir uma fonte para desenhar, né? Isso é uma das coisas do Pygame. Eu vou criar aqui no comecinho aqui. Eu vou chamar de fonte, com sem i mesmo, tá? E vamos lá. Como é que funciona? Pygame.fonte, aí fonte agora maiúsculo, e eu vou criar esse objeto tipo fonte. Aqui você define o nome da fonte que você quer, né? Então tem lá Courier, Arial, tem um monte de possibilidade, mas isso pode variar de plataforma para plataforma e eu agora não vou querer complicar, né? Eu quero testar o meu software nessa plataforma. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a fonte padrão, tá? Como é que eu faço isso? Pygame.fonte.get default font. A fonte que tiver aí do computador padrão. Me evita aí problemas depois de ficar mudando de plataforma, não funciona direitinho, tá? Então, peguei a fonte e aqui é o tamanho dela. Colocar que ela tem aí esse tamanho 18, né? Mais ou menos, que vai ser uns 18 pixels aí de altura, né? Alguma coisa assim, tá? Beleza. Então eu tenho a minha fonte, agora eu tenho que começar a desenhar com ela, tá? Isso aqui só me definir que eu vou desenhar assim. Vamos lá, eu vou desenhar bem lá no finzinho mesmo, para ter certeza que isso aparece como vai ser a última coisa a desenhar, a gente fala que é o algoritmo do pintor, né? Ou seja, vai ser a última coisa de fato a gente fazer, então ela deve aparecer na frente de qualquer outro objeto da cena, não vai ter um objeto na frente dela. Então vamos fazer aqui o seguinte, para eu conseguir desenhar, eu vou criar como se fosse uma superfíciezinha, né? E depois dar um bleed nela, né? Uma sprite, uma superfície, no caso é mais uma superfície mesmo. Então eu vou chamar de texto igual. E agora eu vou precisar escrever, né? Então fonte, ponto. E aí dentro do objeto fonte tem o quê? Render, né? É um método que permite jogar o texto dentro desse texto aqui. Vai ser uma superfíciezinha que depois eu dou bleed. Então vamos lá, o que eu vou desenhar de texto? Vamos lá, eu vou colocar assim, ó, placar, 2 pontos, e vamos usar os recursos aqui de misturar, né? Agora aqui é relativamente simples, mas vou usar o format mesmo. Format e a variável que a gente já tem, que chama placar. Beleza. Tem alguns recursos aqui do render. Um deles é fazer o que a gente chama de anti-aliasing. Esse anti-alias, ele vai diminuir aquele efeito de serrilhado, sabe quando você tem muito pixelado, fica aquele serrilhado? O anti-aliasing, ele tira esse efeito. Então, é um recursozinho legal e que não consome basicamente recurso aí de processamento. E agora a cor, né? Vou desenhar branco, por exemplo, 255, 255, 255, ou seja, eu estou com red, green e blue no máximo. Tá, a gente está definindo as outras cores com umas constantes, que não são exatamente constantes, mas vamos lá. Vamos fazer uma coisa, eu vou apagar isso aqui. E onde que estão as outras cores? Está aqui. Eu vou chamar de branco. Branco igual, pronto, isso aqui. Né? Aí Ctrl C aqui. E lá embaixo eu desenho com branco, pronto. Beleza, tá, mas só isso aqui não adianta,
porque isso aqui vai me gerar, como eu falei, uma superfície, uma sprite. Eu tenho que agora jogar na minha superfície principal, né, no surf, que é a principal. E como é que faz isso? Aí é que o nosso velho conhecido amigo, o Bleed. Então, surf.bleed, né, é uma das possibilidades. Aí eu vou digitar o texto, e aí eu defino a posição que eu quero. Olha o seguinte, vamos colocar ali na 10 e 0. Pronto, acho que é lá no topinho, né, 0, que é no começo da imagem. 10, vou jogar um pouquinho para a direita só, tá? Muito bem, muito bem. Eu acho que já estão mais ou menos certinho aqui. Vamos testar para ver se ficou bom? Então vamos lá. Tá lá, placar, né? Agora eu vou começar a destruir, ó. 1, 2, 3. Opa, tô errando agora. Agora eu não tenho mais, agora eu não consigo acertar direto. Tem que ficar acertando a mira aqui, tá? Mas está funcionando. Já temos aí um texto aí na nosso jogo que mostra o placar. Perfeito? Bem, nesse momento era isso mesmo que eu queria mostrar. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.